Muito bom dia a todos e a todas as autoridades e convidados presentes. Quero me permitir, professor Manuel de Queiroz Pereira Calças, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, fazer um cumprimento na pessoa de Vossa Excelência e também na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, extensivo a todos os integrantes da magistratura presentes a esta importante sessão simbólica de abertura do ano judiciário de 2019. Quero também cumprimentar Sua Excelência, o secretário de Justiça do Estado de São Paulo, ex-presidente deste tribunal, Dr. Paulo Dimas, estendendo os cumprimentos também a todos os integrantes do Poder Executivo que prestigiam esta cerimônia. Quero cumprimentar Sua Excelência, o presidente Cauê Macris, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, estendendo os cumprimentos também ao vereador Eduardo Tuma, presidente da Câmara Municipal de São Paulo, em nome de quem me permito cumprimentar as autoridades do Poder Legislativo aqui presentes. Quero também cumprimentar Sua Excelência, Dr. João Paulo Ismânio, Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, em nome de quem me permito cumprimentar todos os integrantes do Ministério Público do Estado de São Paulo. Quero também fazer um cumprimento a toda a advocacia do Estado de São Paulo, me permitindo fazê-lo em nome da querida doutora Raquel Preto, diretora, tesoureira da OAB São Paulo, que nos prestigia com a sua presença, e também em nome do querido Luiz Davanzo, nosso presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, prestigiando esta importante cerimônia em que participamos. No ambiente da Ordem dos Advogados do Brasil, professor Pereira Calças, nós não nos cansamos em fazer um registro daquilo que entendemos como verdadeiro conceito de autoridade. Para nós, a autoridade é muito mais um estado de espírito do que uma insígnia que se ostenta no peito. Porque a autoridade, ela é respeitada por conta do seu comportamento, não por conta da arrogância da sua ordem. E a estada nossa nesta cerimônia, ladeado de autoridades de espírito, nos permitem fazer uma ponderação importante sobre o convívio harmônico de todos aqueles que são atores do sistema da justiça. Por isso, quero fazer o registro que a Ordem dos Advogados do Brasil estará sempre à disposição de todos os poderes constituídos, para empunharmos juntos as bandeiras de defesa da cidadania, porque não há autoridade mais importante num Estado democrático de direito que não o cidadão. O cidadão é a razão de ser de todos nós, é o fim último de todos aqueles que se predispõem a servir qualquer dos poderes constituídos. E é por isso que a missão pesarosa, mas gratificante, do exercício do munus público da advocacia nos traz a necessidade de jamais termos medo de enfrentar o que for necessário ser enfrentado, para que a maior autoridade de todas, que é o cidadão, seja respeitado. Não é sem razão, querido ministro Alexandre de Moraes, que o artigo 133 da Constituição está a balizar que o advogado é indispensável à administração da justiça. E o é por uma única razão. Era preciso que no nosso Estado democrático de direito estivesse alguém a serviço do cidadão para garantir-lhe a apresentação a todos da sua visão de mundo sobre as coisas. E é isto que a advocacia faz. Estabelece o diálogo do cidadão para com os poderes constituídos. Estabelece o diálogo do cidadão
para com o seu concidadão. Por isso, é preciso reconhecer que a advocacia é indispensável não apenas por conta da inscrição esculpida no artigo 133, mas porque ardorosamente todos os dias é a advocacia que está a defender o cidadão, dando-lhe voz, permitindo com que o cidadão possa apresentar a sua visão de mundo sobre as coisas, sem ter o receio de ser subjugado por quem quer que seja. Por isso, a nossa missão é uma missão fundamental, notadamente em tempos, querido doutor Arthur, nosso vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, notadamente em tempos como o que vivemos, onde há roubos de tentativa de afastamento de verdadeiras conquistas civilizatórias estão a ser colocadas em curso. Tomo como exemplo, e me permito fazê-lo apenas a título de comparação para dar conta da missão que a ordem tem e que enfrentará o que tem sido enfrentado pelo judiciário trabalhista. Não há dúvida em reconhecermos todos: o poder judiciário é indispensável para a manutenção do Estado Social Democrático de Direito. Cada um dos seus matizes, cada um dos seus veios de atuação são conquistas civilizatórias do mundo e não apenas da nossa nação brasileira. E não se pode admitir qualquer tentativa de se tergiversar em relação àquilo que serve de equilíbrio e proteção ao cidadão. Por isso, a nossa instituição saiu em defesa desta conquista civilizatória, realizando movimentos envolvendo as 239 subseções que compõem esta que é a maior seccional do país, que é a OAB São Paulo, para dizer à comunidade e à sociedade que um judiciário forte é fundamental para a sobrevivência do Estado Social Democrático de Direito. E que o judiciário forte, as instituições fortes, interessam à advocacia porque a nossa razão de ser é servir o cidadão. E não há outra razão de ser dos poderes constituídos senão essa. Tive a oportunidade de uma conversa informal com o presidente Manuel Pereira Calças, professor Manuel, de citar uma exemplificação de um ditado. Diz o ditado que quando as barbas do meu vizinho estiverem pegando fogo, é melhor que eu coloque as minhas barbas de molho, porque no menor espaço de tempo, o incêndio que está instalado no vizinho, que a princípio pode não me chamar a atenção, no dia seguinte pode estar instalado no seio da minha casa. Por isso a preocupação da Ordem dos Advogados do Brasil com a defesa do judiciário trabalhista. Por isso a preocupação da Ordem dos Advogados do Brasil com a essencialidade da presença do advogado em todos os espaços de administração da justiça. Porque somente com a presença da advocacia, seja o cidadão carente ou aquele que detenha condições econômicas para contratar o advogado, poderá apresentar a sua visão de mundo sobre as coisas. Somente valorizando a advocacia nos dará condições efetivas, e assim o faremos, de defender sempre as instituições, os poderes constituídos e notadamente o poder judiciário, tão importante para a manutenção do equilíbrio de relação no ambiente da nossa sociedade. Por isso, de público, presidente Manuel Pereira Calças, quero dizer que a OAB estará ao lado das preocupações do Tribunal de Justiça com a questão que envolve não só apenas a guarda dos processos físicos, para encontrarmos um mecanismo que possa fazer com que isso seja mais adequadamente resolvido, sem o emprego de tantos recursos como é preocupação de Vossa Excelência.
Por isso, a Ordem dos Advogados do Brasil também estará ao lado do Tribunal de Justiça de São Paulo, para que nós possamos cada vez mais melhorar as regras pertinentes à inteligência artificial, que não deve substituir a figura humana, mas sim servi-la, para que nós possamos melhor atender a toda a coletividade. Porque essas são pertinências da própria atividade dos advogados, defender o cidadão e também os poderes constituídos. Mas é preciso também que reconheçamos a necessidade da manutenção de uma relação de respeito, de independência, para que cada um de nós, atores que somos de todo o aparato da justiça, possamos nos respeitar nas nossas prerrogativas, da magistratura, do Ministério Público, da advocacia, porque nós todos temos uma finalidade a servir. E temos absoluta convicção, professor Manuel Pereira Calças, que juntos, respeitando cada uma das nossas limitações, compreendendo cada uma das nossas missões, nós vamos construir páginas novas, tanto no ambiente da advocacia quanto do Poder Judiciário. Não páginas novas que deixem de reconhecer todos os progressos que aconteceram até agora, porque diz também outro ditado, querido presidente Cauê Macris, de que quem não conhece o seu passado não tem perspectiva adequada do seu presente e tampouco pode almejar um futuro promissor. E nós devemos aprender com tudo, todos os dias, e por isso quero propor a Vossa Excelência que tenha, junto à Ordem dos Advogados do Brasil, uma grande parceira, para que juntos possamos defender o cidadão, para que juntos possamos estabelecer um respeito absoluto à advocacia, ao Ministério Público, à magistratura, porque esta convivência harmônica nos permitirá servir com qualidade à cidadania e à maior autoridade de todas. Muito obrigado pela atenção de todos.